Todos somos E políticos. temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, estamos recebendo aqui um cara que eu vou chamar de amigo. É um grande amigo que a vida me trouxe, a vida profissional me trouxe. E vou te falar uma coisa, nós já ganhamos uma eleição juntos. Olha só. A eleição para a MIC, quando ele foi presidente da MIC, acho que é a última eleição acirrada que nós tivemos na MIC, com detalhe. Seja bem-vindo, Dr. Jorge Luiz dos Santos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rogério. É uma oportunidade aí que nós temos para poder falar um pouquinho, né, da nossa história e poder contribuir, né, com a sociedade. Dr. Jorge, hoje é do IPRA, né? Mas já teve a Clínica Modelo, já foi presidente da Associação Médica de Cascavel, é presidente do Instituto São João e participou junto à MIC com várias criação do Codesc, criação de outras coisas aqui. Vamos Do fazer G8, né? Do G8. Vamos fazer um compilado da tua história, doutor? Porque eu sei que o senhor tem uma história bem legal, tem algumas coisas bem interessantes que a gente queria falar, inclusive da tua formação em medicina, que eu lembro que teve algumas dificuldades lá que eu acho que é interessante o senhor contar. Dr. Jorge Luiz dos Santos. Assim, na realidade, nós desde criança, eu sempre curtia muito, né? Ouvia a sirene passando, eu saía correndo na janela para olhar, passar, era bombeiro, era ambulância, era polícia, o que fosse. Eu adorava ouvir, e principalmente bombeiro. Então, na infância, inicialmente, meu projeto de futuro era ser bombeiro. Mas, de uma certa forma, né, nós estamos aí dentro da medicina e acabou, na realidade, a gente optando por essa área pela emoção que sempre gerou esse sentimento, né, de quando se ouvia essas sirenes, geralmente ambulâncias, principalmente, bombeiro, quer dizer, alguma situação de emergência, as pessoas precisando de ajuda, e eu me sentia assim a necessidade de poder fazer alguma coisa nesse sentido também. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo, né, e foi amadurecendo, até chegou na adolescência, assim que a gente toma um pouquinho de consciência, né, um pouquinho mais maduro, a gente decidiu que a medicina seria o caminho. E graças a Deus, né, hoje estamos aí com quase 45 anos de formado já. Foi quantos anos? Evidente que 40 e tantos anos, mas atuando como pediatra foram quantos anos? Porque aí teve muita gente aí que já foi atendido por você, que está aí hoje empresário na cidade. Não, sem dúvida, eu já atendi segunda, terceira geração, né? Eu estou em Cascavel já há algum tempo, são 40 anos de Cascavel, né? Então, realmente é uma história, né, grande Quer dizer, eu comecei minha vida aqui, familiar, né, e profissional. Quer dizer, na realidade, eu como sempre antecipo as coisas, sou sempre um pouquinho mais taque, né, sempre querendo antecipar e fazer certas coisas. Eu casei no meu 5º ano de medicina, e meu filho nasceu na minha formatura. No baile de formatura, né, ele foi junto lá, na barriga da mãe ali, né? Nasceu logo uns dias depois ali, nasceu em dezembro também. Que legal, parabéns. Então, assim, é muito bom a gente chegar hoje aqui e poder falar alguma coisa assim, dizer, 40 anos de Cascavel, né? 41 anos de Cascavel, uma vida, né, dedicada à saúde inicialmente da criança, e depois por causa da especialidade de pediatria, e depois com o tempo, uns 20 anos depois, sempre eu gostei da área da alergia, né, e a necessidade perante as crianças, né, dessa especialidade, e não tinha na região. A gente foi atrás e aí já faz uns 22, 23 anos que a gente como especialista na área de alergia também. Então, desde essa época a gente atende adulto também. Então, é muito gratificante, né, principalmente a gente... naquela época, no começo, né, quando a gente atendia vários hospitais, a gente atendia assim, pacientes que... Porque a gente não atendia SUS consulta, mas atendia os pacientes internados. Então eu atendi muito na época, quando o Santa Catarina foi inaugurado, o Hospital Santa Catarina, eu toquei a pediatria sozinho lá. Nossa! Então eu tinha lá 20, 30, 40 pacientes internados, e eu tocava sozinho. Caramba!
Então, a gente ajudou muita gente, assim, a gente sempre pôde fazer sempre. Às vezes a criança que naquela época não podia ficar, ou às vezes recém-nascido, que às vezes não era permitido a mãe ficar em lugares, né, quando tinha que isolar a criança, a gente sempre dava um jeitinho e acomodava. Então é muito gostoso chegar assim, doutor, ó, você salvou minha filha, você salvou meu filho. Você não lembra da pessoa, isso foi coisa de muitos, né, de décadas já, mas é muito, sabe, a satisfação de poder assim, poxa, legal, essa pessoa, né, eu marquei para essa pessoa, eu ajudei, né, coisas assim que motivam muito a gente. E lembro um caso simples aí, mas um caso importante, que eu lembro assim, que marcou, quando eu cheguei, porque eu saía do consultório 10, 11 horas da noite, meu consultório é uma loucura, né? Eu atendia de manhã à noite no consultório. Então, cheguei, já saí 1 hora da manhã do meu consultório para ter uma ideia de como é que era a coisa. Algumas mães iam no consultório, levavam já o lanche, as crianças, ficavam lá, porque ia ficar 3, 4, 5 horas esperando e queria consultar com a gente. Quer dizer, não importava que esperasse, desde que eu atendesse, está tudo bem. E eu sempre atendi a minha primeira consulta, a minha última consulta do mesmo jeito, né? Não tem... Né? É uma dedicação realmente. Mas... Então, depois que eu saí do consultório, eu ia passar visitas nos hospitais, dos pacientes internados. Nossa. Então, eu chegava lá meia-noite, meia-noite e meia, eu estava lá, todo mundo dormindo, ó, eu só passava lá. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, então beleza. Mas eu tinha que ver. Eu nunca fui para casa... Sem antes passar no hospital. Eu passava de manhã e à noite, mas eu passava sempre 2 vezes. Nossa. Eu tinha que ver, eu tinha que chegar lá, tá bom? Tá bom, beleza, não tem problema, mas eu fui lá ver, entendeu? Então, e aí tinha um cara, então o que acontecia? Às vezes eu chegava no hospital, lá no Santa Catarina, às vezes tinha lá uma criança, outra para atender, que às vezes o plantonista, porque não tinha condição de pagar e tal, eu atendia de graça lá, né? Não tem problema. Mas um dia, eu cheguei no hospital, a enfermeira, a recepcionista falou assim, doutor, ó, tinha uma criança aqui, né, que ela não tinha condições de pagar a consulta, e a criança não estava muito bem, e a mãe saiu chorando aqui. Eu falei, mas espera aí, mas faz tempo? Não, vai atrás, vê se acha. Essa mãe estava no ponto de ônibus, certo? Com a criança mal, chorando, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus de volta. Aí ela chamou, eu atendi, era uma meningite. A criança estava mal, eu puncionei, líquido turvo, e a criança complicando, convulsionando. Tratei, 15 dias depois ela foi para casa, ela complicou. Aí passou um tempo depois, eles foram lá, pessoa simples, foram lá no hospital, né? Ela foi lá, né, dar um abraço no tio Jorge lá. Quer dizer, é coisa que emociona a gente até. Sim. Porque um caso que marcou muito por essa situação. Quer dizer, uma pessoa que, né, carente, precisando, e foi negado o atendimento, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente não pode admitir que aconteça. Sim. Né? Bom, então a vida da gente profissionalmente começou assim, né? Sempre eu sempre gostei dos casos, mesmo hoje, os casos complicados eu gosto de atender, né? Porque são desafios, eu gosto Sim. do desafio, né? Então, é uma vida de desafios. E nessa vida de alergia acabou levando a família toda, né? Porque a filha é dermato, mas especialista em alergia, né? O filho também... É alergista também. Alergista também. E a tua outra filha, nutricionista, também também é alergia, né? alergia. Eu conheço porque eu estudei com a filha dele. Então, então é muito gratificante tudo isso, poder hoje, né, estar com a família, estar junto, né, os filhos, porque normalmente os filhos são pro mundo, né? Sim. E você ter essa, né, essa grandiosidade de poder ter os filhos próximos, né? Então é uma coisa que não tem preço que pague. É uma dádiva, né? O doutor foi secretário de saúde também no governo Lísias, né? Como é que foi essa experiência, doutor? Olha, foi também um desafio, né? Porque quando eu assumi a Secretaria de Saúde, foi na sequência do IPMC. Eu assumi a presidência do IPMC, a gente tocou 1 ano, ajustamos uma série de coisas, problemas que tinham lá, regularizamos. Só para o pessoal conhecer, IPMC, Instituto de Previdência do município de Cascavel. Né? Então, daí, quando eu recebi, né, do prefeito a Secretaria de Saúde, ele pegou um papelzinho desse tamanho assim e pegou assim, ó, eu vou te passar a Secretaria de Saúde.
Ele fez uma flechinha para cá, uma flechinha para cá, uma flechinha para cada lado. Quer dizer, tá aqui a Secretaria de Saúde para você. Caramba! É porque a coisa estava realmente bastante complicada. A gente não ficou muito tempo, porque na realidade a gente direcionou uma série de coisas que estavam paradas. Por exemplo, o CAIC, os consultórios odontológicos estavam tudo quebrado, os pisos, os equipamentos velhos, os dentistas apoiavam na perna a mesa para poder atender o paciente. Nossa. E tava todos os equipamentos ali fazia mais de um ano, tudo novo. Caramba. Então nós porque eu fiz uma visitação em todos os setores da saúde, né, com a minha equipe. Então, para ver a parte estrutural, para ver a parte funcional, para ver a dinâmica, né? Essa questão, por exemplo, que é importante, né, da área odontológica, tanto que ficou depois, em 15 dias estava funcionando tudo com aparelho novo, piso novo, tudo colocado, ajeitado, né? E funciona muito bem, é uma qualidade excelente, fila de profissionais querendo trabalhar ali, né? Então isso foi muito gratificante também, essa questão. Então, os pós-saúde, o próprio SAMU, o SAMU na época, né, a gente concluiu o lançamento do SAMU. A gente só não inaugurou na placa porque no mês seguinte daí eu assumi o outro, né, porque na realidade eu cheguei numa situação que a minha dedicação tempo integral não tinha, e aí meu consultório, aí minha esposa falou assim, ô Lauca, né, não tem jeito, né? Aí o consultório, imagine, eu não estava conseguindo atender nada no consultório. Sim. Então eu fui obrigado a desistir por esse motivo naquela época, né? Mas é uma vida dedicada a servir, né, Dr. Jorge? Eu percebo muito isso, assim, eu que conheço bem, a gente participou daquela campanha da MIC lá, famosa, que eu falei no início aqui, mas é uma vida bem dedicada a servir. E aí corre nas tuas veias, corre duas coisas, a paixão pela medicina e uma certa paixão política aí, né, doutor? Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa questão, eu sempre sou uma pessoa assim muito de fazer as coisas acontecer, né? Graças a Deus, até hoje, em tudo que eu pus a mão, cresceu, né? Positivamente, né? Então, uma coisa importante, né? Você falou da MIC. Na MIC, a gente fez um trabalho com a equipe que a gente tinha, dentro do pessoal da nossa diretoria e mais os colaboradores. Né? Foi um trabalho muito bom, trabalhamos muito, fizemos muitas realizações, que não é o caso de falar tudo, mas uma coisa que eu posso dizer assim, que foi marcante, que foi fundamental, e partiu de nós, né, de Cascavel, não do Jorge, mas de Cascavel, né, porque a gente estava ali representando a entidade, a gente só estava capitaneando, foi a reforma trabalhista. Nossa, é verdade. Porque a reforma trabalhista, o doutor Marlos Melick, que é o juiz, né, do trabalho, ele estava fazendo umas palestras, ele estava fazendo um trabalho de como estava para se fazer, né, se constituir aí uma reforma necessária do trabalhista. E ele estava à frente disso no sentido de estudo, de pesquisa, né, e sugestões. E ele estava fazendo algumas palestras. E numa das palestras eu convidei ele para fazer, numa época que foi a semana da MIC. E daí eu convidei o ministro, na época, o ministro Nogueira, ministro do Trabalho, para participar, porque nós queríamos fazer a Carta de Cascavel. Sim. E assim fizemos. Então nós capitaneamos esse evento. O ministro não pôde vir, mas mandou o seu assessor direto, né, que veio, participou. E com isto, inclusive para você ter uma ideia como é que eles estavam lá perdidos, ele falou assim para mim: doutor, nós estamos lá, vocês estão dando uma luz para nós. Aí ele agendou com o ministro, aí a gente capitaneou isso com as sugestões e fomos a Brasília. Aí convidamos as outras entidades, inclusive a nossa co-irmã SIC, né, que sempre esteve junto com a gente também, e outras entidades da pequena e microempresa do Brasil,
E nós fomos a Brasília, e lá, isso tem tudo documentado, aqui sabe quem conhece, e nós entregamos a Carta de Cascavel com 30 sugestões, né? E isto, veja só a importância de um evento como esse. Isto gerou a convocação, porque o juiz não foi junto a Brasília, né? Ele só fez a palestra e nós fomos lá como entidade. Isso gerou a convocação do juiz Marlos Melick para ser o coordenador da reforma tributária. Que legal. Trabalhista. Desculpa. Reforma trabalhista. Trabalhista, desculpa. Isso. Entendeu? Então, eram 8, e ele era o coordenador da equipe. É isso. E nós mantínhamos um canal direto com ele, ele mandava, tá acontecendo isso, nós mantivemos Que um canal. legal. Que Quer ótimo. dizer, veja só, Cascavel, Amic, né, e mais as irmãs que participaram, mas partiu do nosso, da intervenção da entidade, entendeu como é que é? Então, e é algo que muita gente não sabe, não tem nem ideia. É isso aí. E a importância que teve a reforma trabalhista no contexto, mudou uma série de coisas que melhorou a vida dos empresários. Nossa, também, demais. diminuindo aquela... Né, Desburocratizou, trouxe novas empresas para fazer investimentos. Sem dúvida. Ainda não é a ideal, que acho que talvez o que os empresários gostariam, mas com certeza facilitou muito o trabalho. Né? Na questão do processo trabalhista, veio mais critério, né? Sim, sem dúvida. Assim, porque antes entrava-se de qualquer jeito lá, ia verificar depois quanto que era. Hoje não, hoje, vamos entrar? Vamos. Tá, mas vamos fazer os cálculos aqui. Então, já aconteceu situações que o empregado, ele tem que parar e realmente analisar se ele tem o direito, porque depois... Porque antes ele jogava e falava assim, vou jogar na loteria, joga tudo lá e vê o que dá, né? E não acontecia nada, né? Agora, hoje não, se ele está usando de má fé, querendo, né, tirar algum dinheiro da empresa, né, de forma desonesta, né, ele vai ter que provar. Se ele não provar, ele vai pagar sucumbência, ele tem as custas dele. Então o que aconteceu hoje? Se eu tenho direito, eu vou brigar pelo meu direito. É isso aí. E isso deve ser respeitado. É isso aí. Agora não como era. A pessoa sabia que eu vou entrar contra a empresa, sempre vou ganhar alguma coisa. É isso aí. Isso acabou. Eram umas coisas meio malucas, assim, antes da reforma, né? Sim. Entrava com o processo, botava lá, tipo, 100 mil reais de dano moral, uns negócios malucos assim, e... Negociava 10 mil e tipo assim, vamos ver se eu tenho direito. E entrava, e aí pedia o ônus da prova, que daí a empresa tinha que provar que tava tudo... desorganizada, exatamente. Aí hoje não, hoje... Beleza, aí o cara pensa, não, peraí, 100 mil reais de danos morais eu tô exagerando. Aí ele baixa, porque se ele não conseguiu 100 mil, ele tem que pagar os lugares de sucumbência a diferença. Ô Castilhas, deixa eu te contar uma coisa. Eu era, na época nós éramos a agência de marketing da Amic. E logo depois, acho que quando o Dr. Marlos Melick veio pra cá, ele jantou, ele já era diretor de marketing da Amic aí, né? E aí, como diretor de marketing, a gente foi jantar junto, e aí ele pegou uma das propostas lá, e nós conversando e tal, não sei o que lá, ele do meu lado, assim, aí ele falou assim pra mim, então, porque eu falei pra ele assim, qual que vocês gostariam de acrescentar na reforma? Aí eu falei pra ele assim, tinha que ser aquela que o cara tem 2 anos pra entrar com o prazo de processo. Tinha que ser 6 meses. Sim. Porque 2 anos passa muito tempo, e aí o processo ele vira um negócio. Por que é um negócio? O cara sai da empresa, o cara é demitido, ou pede a conta. Aí... Em 6 meses, ali ele vai definir se ele tá certo ou tá errado. Mas em 2 anos, se ele tiver numa situação difícil, ele fala, quer saber, eu vou entrar com a ação para saber se eu tenho algum direito, para negociar, porque eu tô numa dificuldade financeira. Então o processo acaba virando um negócio. E ele falou, mas eu não posso colocar isso. Ele falou dessa forma. Eu falei assim, ele falou, eu preciso ter um argumento. E eu olhei para ele e falei assim, porque o que é errado em 2 anos é errado em 6 meses. Aí ele falou, excelente argumento. Ele pegou o celular dele, anotou e falou assim, vou apresentar esse argumento. Eu não sei se entrou depois isso Mas ele era bem assim, aberto. Tanto que ele mandava, né, pedia sugestões para nós, assim, o tempo todo. Nós tínhamos um contato direto o tempo todo com ele. Né? É muito gente boa, meu Deus. Meu amigo do Facebook. Caramba, hein, cara? É um amigo, né, cara? Cara, mas sensacional. Essa época da Amic, meu Deus, cara. Que respaldo, hein, Rogério?
Mas é, né, cara? Não, e ele era fantástico, gente muito boa. É. E ele vinha com o aviãozinho, ele vinha pilotando o aviãozinho dele, parava. Ele é piloto de avião, cara. Ele parava, vinha com o Não, aviãozinho cara, dele, parava, aí tá tudo 10. Você ia gostar de conhecer muito ele, cara. Você ia É. gostar, ele é gente boa demais. Quem sabe eu mande uma requisição de amizade pra ele no Facebook. Ó, eu conheço o Rogério aqui, o Rogério falou pra eu te adicionar. Ai, ai. Doutor, vamos lá. O senhor ainda continua como presidente do Instituto São João. São João. Conta um pouquinho pra gente o que o Instituto já fez, como é que foi o seu papel na liderança. O Instituto São João, eu estive em Sorocaba conhecendo nós pertencemos a uma entidade que nós tivemos em Sorocaba para conhecer tudo que através dessa entidade era feito lá em Sorocaba em termos de benefício para a população. Então eles mantinham o hospital, né, psiquiátrico, eles tinham o asilo de idosos, tinha creche, tinha então uma série de... Tinha um jornal que era o Cruzeiro do Sul, que era uma mantenedora de toda gerava recursos, tinha uma rádio, tudo que era tudo direcionado para a população, né? Tudo gratuito, inclusive até a questão da cirurgias oculares, né? Transplante de córnea, etc. E tal. Então aí eu vim com a ideia. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, em Cascavel também, só que assim, você ficar pedindo dinheiro toda hora para um, para outro, rifinha, essas coisas, é complicado, porque são sempre os meus que compram e os meus que vendem, né? Sim. Então, eu falei, nós temos que criar algo que gere um recurso e que seja bom para todo mundo. Gera uma receita recorrente, né? A gente chama Que possa manter, a gente poder desenvolver alguns projetos sociais. E a gente tinha uma ideia de um projeto, trazer algo para Cascavel assim, que fosse inédito e que fizesse uma grande diferença. Mas a gente não conseguiu, porque é o seguinte, a gente tem as ideias, mas precisa de pessoas que também tragam ideias, né? O que falta são, às vezes, as pessoas trazerem mais ideias para a gente... Mas o objetivo, então, era esse. Então, eu e o Erivelto, que é nosso amigo, nós pensamos em montar uma cooperativa de crédito, na época. E com o resultado, um percentual, a gente estaria montando uma entidade, e daí seria depositado periodicamente, e esse resultado... como uma doação, para desenvolver projetos sociais. E daí a gente chegou num ponto que toda aquela burocracia e tal, mas a gente vai mexer com o dinheiro dos outros, já, né, é complicado, então a gente acabou desistindo. Mas ele tinha um projeto dentro do Cicobi, que ele era gerente do Cicobi, e aí ele utilizou como gerente, um projeto que ele tinha, que era uma coisa mais ou menos parecida com isso. E aí nós criamos dentro do Cicobi um banco virtual. Uma agência virtual. Aí as pessoas que nós estamos resgatando para essa agência virtual, dentro do Cicobi, aí só era processado separado daí, né? Dentro de todo o sistema é separado. E um percentual disso, como doação, vinha para o Instituto. É isso aí. Então foi assim que começou. Então a gente foi levantando. Aí depois, claro, teve que se ajustar algumas coisas, toda a questão legal, né? Então hoje, por exemplo, nós não temos mais essa parceria. Mas hoje, essa parceria não existe mais hoje, mas existiu por alguns anos. E por questões normais do banco, por dificuldades, tá? Então, na época, né, então acabou extinguindo. Mas, então nós temos esse valor, e disso nós atendemos vários projetos que foram projetos assim, interessantes para a cidade. Então, na época da pandemia, por exemplo, nós fizemos uma doação de 2.500 cestas básicas, né, quando as pessoas, né, no pânico,
tudo fechando e muita gente necessitada, né? Então, a gente acabou fazendo essa doação. Então, nós enchemos o salão lá nós temos nossa entidade lá só com materiais, né, para doação de cestas básicas. Foi muito bom, foi muito positivo aquilo ali, né? Uma coisa emergencial, não resolve o problema, mas é emergencial, Sim. né? Nós, dentro da pandemia, nós fizemos uma parceria com a UniOeste. Então, eles estavam precisando desenvolver um laboratório de biologia molecular e precisava de recurso para a parte interna. Eles tinham estrutura física, mas precisava da mobiliário, equipamento. Então, nós fizemos a doação desse material e aí funcionou o laboratório de biologia molecular, que serviu para fazer os testes de PCR para a Covid, que eram tecnicamente a qualidade melhor possível e um custo mais baixo para a população. Porque como a coisa tinha que se manter, então precisava ser cobrado alguma coisa. Então era o custo do material só, entendeu? Então ficou mais acessível e atendeu essa necessidade também, com qualidade. Teve uma situação também tem o asilo, né, dos velhinhos, também tem uma necessidade de fraldas, né, é um consumo diário alto, custo. O abrigo São Vicente, né? São Vicente. Então nós temos uma doação de equipamento, né, para a confecção dessas fraldas e a matéria-prima também para uma temporada também. Que legal. Então é uma ajudazinha que foi feita. Teve também um momento que o Corpo de Bombeiros, né, eles aposentaram um cão salva-vidas, então eles estavam adquirindo, e aí era um custo mais ou menos, então a gente acabou doando o cão também. Então a doação, né, do Instituto para o Corpo de Bombeiros do cão salva-vidas, né? Que legal. Assim, uma série o centro de atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista também, o CETEA. Então, a prefeitura constituiu espaço, né, reformou espaço, tudo, e eles precisavam não tinha recurso, verba para aquela função. E como é uma necessidade importante, né, um número crescente de pessoas com autismo, e necessidade de tratamento, né, tanto a parte educacional como médica também, então a gente investiu em todo o equipamento interno para funcionar. Então ele começou a funcionar a partir da nossa interferência lá na doação dos equipamentos. Então nós temos mais algo que é importante para a cidade hoje funcionar, atende mais de 200 crianças e adultos por mês ali, né? Então, assim, e teve outras que eu não estou conseguindo lembrar agora, assim, então são projetos assim menores. Algo que foi importante, nós doamos 4 kits de robótica para a Escola Federal, para a molecada lá que é pessoal carente lá, da parte de robótica, que eles treinavam, faziam com equipamento tudo velho, não tinham. E nós doamos os equipamentos novos para eles, e eles é um grupo muito bom e compete a nível nacional com premiação, e para eles foi assim, imagina, eles receberam um equipamento de última geração. Nossa, verdade. Entendeu? Então nós fizemos essa doação, foi R$100 mil que a gente doou para esses equipamentos aí. Para eles adquirirem esses equipamentos. Também um exame que nós doamos para fazer uma pesquisa também de um exame que é para o CEONC, né, onde eles vão fazer uma identificação através de um exame biológico, identificação específica. Por exemplo, você tem um câncer, né, de pulmão, você também tem um câncer de pulmão, então eu vou fazer vou dar essa medicação para os dois. Tá. Hoje, com esse exame, eu consigo ver a diferenciação do tipo desse tumor teu e dele, e qual medicamento eu vou poder usar. Porque, de repente, o que acontece? Os dois têm o mesmo câncer. Tá. Você melhora, ele não melhora. Ah. Por que não melhora? Porque
Talvez claro, a tipologia tem algumas do câncer, alguma características, coisa diferente. mas tem um diferencialzinho, né, molecular, que você consegue, através do teste, identificar, e daí eu não vou começar com o mesmo tratamento para os dois, se são diferentes. Eu vou tratar de forma mais específica. Então isso é importante. Então, nós fizemos, isso aí também foi uma coisa de ponta também, que a gente, né? E também o PECAM também precisava de um equipamento lá de endoscopia digestiva, nós doamos o equipamento também. Então, assim, a gente tem feito algumas coisinhas assim, legal, que, né, que não aparece, não é objetivo aparecer também, não estamos aqui porque estamos numa... Claro, mas está apresentando, né? Mas são coisas que a gente faz para ajudar a comunidade. Mas vou falar uma coisa para o senhor, doutor. É importante que seja falado, não só uma questão da população ficar sabendo, mas para uma questão que isso inspira as pessoas. Também né? acho. Eu até ia comentar, porque assim, eu particularmente sempre vi os profissionais da saúde como uma espécie de anjos, assim, sabe? Porque você naquela situação, muitas vezes de vulnerabilidade, com uma doença, num desespero, porque a saúde é o que você, digamos assim, é o que você tem de mais sagrado, né? Que é a proteção da tua vida. Né? Então, eu sempre tive essa visão dos profissionais de saúde, e teve um momento que eu vi que os profissionais de saúde saíram de anjos para virarem guerreiros, que foi a fase do Covid. Então é importante que a população saiba disso, saiba dessas questões que muitas vezes vocês, profissionais da saúde, vocês tiveram que ir para frente de batalha, e isso inspira as pessoas. Com certeza. Inspira as pessoas, gera respeito. Muitas vezes existe um sentimento, né? Uma falta de empatia da população de uma forma... Estou falando bem genérico, tá? Para esses profissionais... Mas muitas vezes são eles que estão lá na frente, entendeu? É que nem o doutor falou, que visitava, né? No primeiro horário da manhã, no final. Então, os pacientes muitas vezes estão dormindo e o médico está lá buscando saber como é que está sendo esse processo de recuperação. Queria que o doutor comentasse um pouquinho com a gente como é que foi esse processo, esse desafio, essa guerra aí contra o Covid em específico. Foi uma guerra, né, doutor? Não, sem dúvida. Veja só, nós vivenciamos um momento bastante crítico a nível mundial, né? Na realidade, houveram várias situações, né, que a gente sabe que foram utilizadas de forma, né, com intenções negativas. Então, primeiro criou-se um medo, né, um pavor na população. Isso foi ruim da forma como aconteceu. Obrigar as pessoas a usar máscara de uma forma absurda, que a gente sabe que isso não serve para nada, não serviu para nada e gera problemas. Hoje, a gente já na época a gente já sabia, mas hoje a coisa está... Hoje tem estudo, né? Então não tem... questão, não é questão de acreditar ou não acreditar, é questão de ciência real, não alguma ciência que a gente, infelizmente, hoje está vivenciando. Nós temos um problema sério em relação a isso. No que confiar? Porque hoje a gente sabe que aquela meia dúzia que manda no mundo hoje faz o que quer, né? Então manipula, e as pessoas são levadas por desconhecimento, e cada vez mais a gente vê as desinformações, cada vez a gente vê mais, né, uma situação que você não sabe o que é verdade, né? Então isso preocupa. Mas a pandemia serviu quando a gente viu que a situação complicou, os hospitais todos fechados, né? As pessoas procurando recurso e não tinha para onde ir. Tudo fechado, né? E aí eu fui instigado pelo Leandro, um amigo nosso, que passou pela situação do Covid, e aí ele me cutucou, falou assim: Jorge, eu falei, vamos encarar. Aí apareceu o santo na jogada também, o Jadir, né, o Jadir Rezende. Falei assim, vamos tocar o negócio. Aí ele cedeu o espaço dele na Erechim, aí eu já agitei
pessoal da saúde, né, da Secretaria de Saúde, pediu o que precisaria de mínimo para a gente poder começar a funcionar, porque nós estamos em guerra, imagina, né? Como nós estamos aí, países vivendo guerra. De repente começa a cair bomba aqui, começa a morrer gente arrebentada e vai ficar de braços cruzados esperando que alguém autorize alguma coisa, que alguém faça alguma coisa, né? Era regime de guerra. Falei, então vamos arregaçar a manga e vamos tocar. Aí começamos a estruturamos com todas as condições que precisava mínimas para atendimento, que é atendimento emergencial, de guerra, né? Então, eu comecei a atender, os primeiros 2 dias atendi sozinho, né? O atendimento sozinho. Depois aí a coisa cresceu, em uma semana cresceu absurdamente. Uma mobilização Nossa, municipal. Foi algo assim fantástico. Olha, assim, algo realmente de ver quando é preciso, as pessoas se mobilizam. Para uma coisa séria, as pessoas se mobilizam, né? Então os empresários doaram 10, 20, 50 mil, né? Então nós levantamos uma grana legal. Foi um evento memorável. Que a gente conseguiu comprar os remédios necessários que precisaria para doação para as pessoas, de acordo com a necessidade, com o tipo de... estão dando kit. Não estavam dando kit, nós estamos fazendo o que precisava ser feito em cada momento da doença. No início da doença é uma coisa, e hoje a gente sabe que aquilo que foi muito criticado lá atrás, e que nós recebemos muita crítica, hoje nós estamos dormindo tranquilo no travesseiro, e nós estamos certos. Então, que salvaram muitas vidas também. Salvou muitas vidas. Então veja só. Aí foi incorporando farmacêutico, incorporando enfermagem, os médicos vieram, vários colegas vieram. Então chegamos aí uns 18, 20 médicos e mais a equipe toda que ajudou. Então foi um trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, tudo organizadinho, bonitinho, feito, tudo documentado, né? Tivemos que responder aí, né, alguma coisa do Ministério Público, né? Mas tudo bem. Que bom que estava documentado, tá tudo certo. Graças a Deus a gente não temos nada. Então, assim, tudo documentado. Esse é o grande... Se nós não tivéssemos documentado, nós tínhamos... Então, mas foi muito bom porque nós atendemos 3.500 pessoas em 25 dias. Nossa. Salvou muita gente. Pra você ter ideia, tinha pessoas que chegaram lá mal, que foram 3, 4 pacientes que eu tive que mandar... Você vai ter que, de alguma forma, para o hospital, porque não tinha oxigênio, não tinha nada ali. Certo? Tinha só os medicamentos, antibiótico, corticóide, o que precisava para cada fase da doença, né? Mas não tinha. Estava faltando oxigênio na cidade. Não tinha. Então nós fizemos alguns tratamentos. Eu só vi algumas pessoas que estavam, pessoas de idade, que estavam mal, né? Então eu não vou dizer o nome do que a gente usou, como usou. Mas salvamos essas pessoas. Que legal. Entendeu? Pessoas que estavam com saturação lá embaixo, a gente fazia aquela medicação, na hora subia a saturação. Não, o que eu acho mais legal disso tudo é que... Porque não é assim... se você pegar, por exemplo, não tem 20% de remédios hoje que tem estudo duplo cego. Entendeu? Então, assim... não é 100% dos remédios que você compra na farmácia não tem, não chega a 20. O resto tudo é... Olha só. Entendeu? Então, assim, aí se exigiu uma série de coisas, né? que não, né? Mas é uma doença nova. Então, por exemplo, assim, a gente percebeu nessa época, porque tudo aí vira... Eu canso. Acho que a gente conversou várias vezes sobre isso, eu e você, porque a gente sempre conversa muito sobre as coisas. E a gente falou sobre isso, falando assim... Essa não é mais uma discussão... É uma discussão política. Não é mais uma discussão sobre a doença. Virou-se uma discussão sobre política. E aí... E eu falava assim... E eu vi alguns absurdos. E eu acho que a gente mencionou... Eu não lembro se a gente mencionou isso. Se foi com você ou se foi com outra pessoa. Mas eu lembro de ter falado assim... Tem, sei lá... Nutricionista, com todo respeito... Nutricionista falando de uma área... Que, sei lá, o Dr. Jorge é especialista. O Dr. Jorge é especialista nisso. Então quem é o cara que talvez vai mais entender sobre isso? É ele. Ele entende sobre alergia, sobre pulmão, sobre pneumologia, sobre tudo isso. Então assim, aí tinha um cara lá que era a especialidade. Ele era médico, sim. Aí ele chegava e falava assim, eu sou um médico. Mas sei lá, a chancela dele de médico era outra.
E com todo respeito àquela chancela, mas quem é o especialista naquela área? Vamos ouvir, porque eu até falava assim, ninguém sabe o que é pra fazer. É uma doença nova. Então é evidente que o doutor Jorge Até vai olhar e vai falar deputados- assim, ó, até hoje talvez as pessoas saibam um pouco mais do que é pra ser feito, mas eu até brincava e falava assim, daqui a 20 anos vai ter um estudo e vão descobrir que as pessoas que faleceram, na verdade faleceram porque aquela doença atacava as pessoas que... Eu tô dando um exemplo, tá? Não tô falando nada demais, só tô dando um exemplo aí pra não ser cancelado. As pessoas que faleceram foram as pessoas que mais comeram brócolis. Aí a doença atacava uma enzima do brócolis que ficou no... Sabe um exemplo assim esdrúxulo que alguém fez a associação e resolveu descobrir lá no futuro? Eu tenho um testemunho para Entendeu? dar nesse sentido. Vamos dar um testemunho. Vou dar meu testemunho aqui. Meu testemunho é o seguinte. Falaram que eu tinha que tomar a tal da AstraZeneca. Eu tomei a AstraZeneca. Gente, eu quase morri. Eu quase morri, cara. Eu fui nessa. Eu falei, bicho, meu Deus do céu. Eu passei o dia... Eu falei assim, cara, eu já tava me despedindo, passando minhas contas bancárias pra Mara e E tal. eu vou te falar uma coisa. E eu tava sozinho em Saldo Londra. É. E eu tava morando lá, acho que fazia Nossa, 30, 40 cara. dias. E não tinha ninguém. E eu pedi, tipo assim, sabe assim, no desespero, eu Sim. pedi, sei lá, um medicamento, uma dipirona e um Dramin Uhum. pra tratar. Que aí eu li no Google, eu não conhecia ninguém, não sabia nem como é que eu fazia pra ir no posto de saúde da cidade, entendeu? Aí eu pedi numa farmácia, falei, cara, me entrega aqui em casa, por favor, quanto que dá? Fiz o Pix pra pessoa, fiz o Pix e eu descobri que na farmácia que eu pedi ficava 42 quilômetros de onde eu tava. Pedi em 2 vizinhos, era em Saldo Londra que eu tava morando. Aí o cara falou assim, eu vou te devolver o Pix, fica tranquilo. Aí eu tive que ir lá, desci, pegar o carro com toda... Nossa, cara, foi um sofrimento. Aí eu fui na farmácia, comprei o remédio, o cara falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei, não, cara, só me dá um medicamento que eu preciso ir embora. Aí eu fui, aí tomei a tal da AstraZeneca. Aí eu, meu Deus, quase, eu achei que eu ia morrer. A única energia que eu tinha tava escrevendo testamento. Meu Deus, é um negócio assim que eu me assustei, cara. E aí outro dia a gente foi vacinar agora, né, recentemente, a gente foi vacinar a minha filha, a Monize. Chegou lá assim, então, vai ter que tomar vacina contra a Covid, né? Eu falei, vamos aplicar a AstraZeneca? Não, tá proibido a AstraZeneca. que bom que você me de cobaia. Que beleza, né, cara? Tá proibido a Esse negócio AstraZeneca. da vacina foi- Bom, né? Deveria estar proibido todas. Só isso. Tá bom. seguimos o barco. Bom, Seguimos o bar. doutor, política, Cascavel, eleições 2024. O senhor tem um histórico aí de liderança, né, em entidades da sociedade civil na nossa querida Cascavel. Foi já, então, presidente da Associação Médica, que é bem representativa, a MIC, entre outras entidades aí. E agora se aproximam as eleições municipais, que, ao que tudo indica, vai ser tiro, porrada e bomba, né? Para esse ano. Qual que é a sua opinião aí sobre o pleito eleitoral? Como é que as peças estão se movendo? E como que o senhor se encaixa nisso para a população entender um pouquinho melhor? Eu acho assim, hoje, 42 anos em Cascavel, estou mais da metade da idade da cidade, né? Já, né? Então, realmente, eu sou um cidadão cascavelense. Então, eu vejo assim, eu sempre briguei em tudo pelo que eu passei, briguei pelas entidades, pelas coisas que no passado também, sempre tentando fazer o melhor. Então, eu vejo assim, que eu estou num momento da minha vida, assim, de conhecimento, de experiências, dos altos e baixos que todo mundo tem, né? Mas eu acho que a gente pode colaborar. Eu acho que nesse momento, eu não tenho nenhuma pretensão futura. Futura não. O meu futuro é hoje, né? Então, eu acho que eu posso contribuir nesse momento. Então, como eu faço parte do partido, né, do Agir, né, sou vice-presidente, me colocaram de vice-presidente, fui intimado, tá bom. Então, vamos estudar um projeto político, né? Era pra gente
até sair como no início como cabeça, né, a majoritária e tal. Eu falei, eu não tenho essa ambição de ter que ser isso por ser, não. Eu falei, eu posso ajudar de alguma forma. Então, de uma outra forma, não diretamente. Aí surgiu, né, a ideia de convidar aí o Coronel Lee, né, que já foi deputado, conhecido, é uma pessoa correta, né, ilibada, né, então nós convidamos para fazer parte do partido, né, e para ser o cabeça de chave, como diz, né? E aí falei, bom, então só se for junto, né? Então estamos juntos, né? Então estamos aí saindo como pré-candidato aí a vice, né, numa chapa pura, né? Eu acho que nesse momento as composições têm que ser feitas de forma coerente com aquilo que você pensa. Então a mescla é importante em certas situações, mas nesse momento nós temos que construir algo para fazermos algo diferente. E para isso nós temos que ter pessoas, né, e o material humano é a parte mais difícil de tudo. Se ter pessoas sérias, comprometidas, idôneas, pessoas que pensam na família, pensam na sociedade, né? Então, para que se possa fazer o melhor pela cidade. Eu gosto muito de Cascavel, né? Então, minha família está toda aqui, então eu quero o melhor para eles também, e para todos, né? Então, eu quero, se for possível, né, se for, né, dependendo do andar da carruagem, poder colaborar, eu estarei colaborando, né, dessa forma, ou também não tem problema nenhum. Eu estou, tipo assim, me colocando como uma última oportunidade para tentar colaborar de forma política, né? Eu não tenho nenhuma pretensão. É o interesse de ajudar mais. Eu não tenho nenhum interesse político futuro, não quero, né? Não, preparar agora para uma... Não, eu estaria indo agora para ajudar. Então, estamos construindo essa estrutura, né? Toda semana estamos aí aumentando o nosso grupo, as pessoas que são importantes para poder fazermos assim um projeto, né? Desenvolver o projeto de governo, né? Para quando chegar na época da campanha a gente poder apresentar todo né, aquilo que a gente vê como o mais importante. Então, só para deixar bem claro, então o senhor e o Coronel Lee estão no partido Agir. O Coronel Lee está como pré-candidato a prefeito para o município de Cascavel. O senhor está como pré-candidato a vice-prefeito. Exatamente. Pelo Agir para o município de Cascavel. Tá, legal. O que eu vejo talvez importante, assim, quando a gente pega essas candidaturas, acho que o Coronel Lee saiu com, na última pesquisa, 1%, algo nesse sentido, mas o que não é relevante. Porque até nós conversávamos fora das câmeras aqui, 89% das pessoas não decidiram voto ainda. Ou seja, é uma eleição completamente aberta. Claro. Quando Muito a pessoa cedo, fala, muito cedo. fulano já está garantido no segundo turno. Assim, eu acredito muito que nós teremos segundo turno. O cara com certeza. Né, as pesquisas, fulano está com 30% de nada. De nada. Beltrano, porque primeiro, 15% de nada. Porque 88 não aí você vai ler a descrição da pesquisa. Aí a pesquisa diz assim, foram entrevistadas 800 pessoas, num recorte de 230 mil eleitores. 800 pessoas não é nada, né? Então, e aí dos 800... 88%. 80 pessoas Cara, falaram. Então, tipo assim, dizer, universo 80 pessoas, assim, 16 votaram no fulano, pô, ele tem 20%, mas é 16, não é nada, não recorte. Então isso não dá para balizar nada, isso também não é nenhuma preocupação. A preocupação é a oportunidade de se poder mostrar, né, para que veio cada um, né? Acho que as propostas, o histórico de cada um, a seriedade, com a coisa pública que tem que existir. E nós estamos vivenciando um momento muito ruim, né? Hoje, né? Politicamente, como nós estamos, nós vamos melhorar a condição momentânea e eu vejo assim
dificuldades, né, que nós estamos passando, vamos passar ainda com o governo que nós temos aí, né? Então eu vejo a necessidade da mobilização nossa, né, para construirmos algo, realmente mudar, tentarmos fazer a nossa parte, tentar mudar o que está acontecendo. E aí você tem movimentos. Essa semana nós falávamos aqui, essa semana o Macron dissolveu o parlamento lá e vai ter por um movimento de direita. Eu queria ouvir um pouquinho, porque assim, é uma consideração até que o partido agir, independente da minha opinião e do Castilhos, porque aqui nós estamos mais no nível de aprendizado, né? O partido Agir entende-se como um partido de direita, né? E existe esse movimento hoje, nós temos a Argentina com o Milei como presidente de direita. Viva la liberdade! Né? Não vamos falar o restante, mas viva la liberdade! Sim. Ele é de direita e nós temos um movimento muito forte indo para a direita, né? E aí eu queria saber a tua opinião. Como é que você enxerga isso aí nos pré-candidatos, doutor? Evidentemente, se você quiser falar sobre o assunto. Não, eu vejo assim, nós estamos tentando e vamos construir uma chapa pura de direita, né? Acho que o equilíbrio é importante, mas o extremismo é complexo, é ruim, Sim. tanto para um lado como para o outro. Agora, o que nós temos que preservar são os valores, né? Então, a família, a liberdade, né? Isso é fundamental. E é o que nós estamos vendo, que a família está cada vez mais sendo destruída, a liberdade é cada vez mais tolhida, entendeu? Então, os modos, costumes, né? Contra a cultura, né? Que seria a cultura progressiva, nós estamos numa coisa cada vez mais complexa no sentido de... por destruição, realmente. A gente está vendo a sociedade sendo destruída da forma como está acontecendo. E se nós não... Porque assim, se você não ocupa o espaço, os outros ocupam o espaço. Então nós temos, assim, aquelas pessoas que são de esquerda ou são de direita, que você sabe que é de esquerda e que é de direita. Então, fulano A é esquerda, você sabe que é esquerda, e o B é direita. Agora tem os outros que são camuflados, que são, né, se diz direita, mas no fundo é esquerda. Então é importante que a população que queira realmente um futuro melhor, com os valores sendo preservados, que pesquisem, estudem. Nós não podemos passar por uma eleição agora, né, que é importante para cada município, que é importante para o país, né, onde vai ter uma eleição municipal. Então, as mudanças que vão ocorrer agora nessa próxima eleição vai repercutir no nosso futuro. É isso aí. Né, na próxima eleição, para, né, presidente e tal. Então, é importante que as pessoas não joguem o seu voto fora. Não vote porque só eu acho que vou votar nos mesmos nomes, né? Acho que primeiro nós temos que renovar, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nada contra ninguém, certo? Mas a renovação é importante. E é importante que se olhe o histórico e o comportamento, né, político de cada grupo que está aí. Hoje nós estamos aí, né, para que a pessoa possa analisar o que já construiu-se lá atrás, o que pode construir para frente, né? A experiência, a vivência e a credibilidade que cada um pode mostrar por a sociedade, né? E eu acho que nós temos que jogar limpo, sermos o que somos, né? E não o faz de conta. Não adianta como a gente vê que nossos presidentes falam uma coisa e na realidade é outra, né? Então mentira. Então, sabe? Então, nós estamos cansados disso, né? Então, se a gente está colocando o nome à disposição, é porque a gente tem um histórico, né, de vida. A gente vai jogar fora isso? Para quê? Não precisa. Podia estar em casa com meus netos, né? Mas eu estou assumindo isso contra a família. A família não quer. Mas eu falo assim, mas eu vou dar minha última
tacada para tentar, já que eu estou com esse gás, vontade, né, eu sempre tive essa energia, eu vou jogar as últimas fichas aí para, se for para ajudar, eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se der, tudo bem, não der, eu vou, né, continuar a minha vida e tá tudo 10. Uma tendência que eu vejo nas eleições, de uma forma geral, é que pelo menos no primeiro turno, o pessoal não tem ido pro voto útil. O pessoal tem realmente votado conforme a própria consciência ou alinhamento ideológico, Faz né? sentido. Por mais que hoje nós tenhamos aí uma certa polarização entre direita e esquerda no Brasil, enfim, né? Coxinha, mortadela e etc, etc. Eu percebo que as pessoas elas estão mais ou menos assim, no primeiro turno vou votar conforme minha consciência, os princípios e valores. Aí no segundo turno, aí a gente vê a gente vê essa questão do que digamos assim... A gente vai no menos pior, né? Isso, mas Aquele que tá mais... mas eu vejo isso com uma certa maturidade da política brasileira. A política hoje, me parece que pela democratização da informação, né, com certas ressalvas para alguns indícios de censura que nós estamos vivendo, Sim. mas de certa forma o brasileiro ele ficou mais politizado, né? Quer dizer, eu vou votar em quem me identifico mais, não, muito diferente do que era antes, né? Antes, isso é importante. O cara votava ali e tal, Só de meio de ele. qualquer jeito. Hoje não, hoje o cara tem acesso à rede social para conhecer o que fez, como é que é a história do Dr. Jorge, por onde ele passou. As pessoas elas querem buscar, elas querem conhecer. Por isso, doutor, tem que deixar a tua rede social tinindo, viu? Vamos trabalhar, As pessoas vão pesquisar. Porque, tudo que o senhor contou aqui tem bastante coisa que tem que publicar lá, hein? Bastante coisa. Doutor, qual é a Cascavel que você enxerga no futuro? A gente quer uma Cascavel bonita, autossustentável, né, com sustentabilidade, com um lugar onde os nossos filhos e nossos netos possam realmente viver com qualidade de vida, com saúde, com possibilidade de ter espaços para lazer, espaços para condições de trabalho, né, e possam seguir sua vida, construir e desenvolver junto com a cidade. Então, eu vejo assim, Cascavel é uma cidade que desponta a nível, né, do Brasil. Isso também é uma grande responsabilidade para qualquer um que for assumir, porque Cascavel é uma cidade pujante, né, e está de vento em popa, apesar de momentos, né, que nós estamos vivenciando, de crise, mas se vê que as construções, o desenvolvimento da cidade está ocorrendo. E, sem dúvida, queremos que a Cascavel seja uma das melhores cidades do país para você morar, viver, conviver, né, com segurança, né, porque não adianta você ter uma cidade bonita e violenta, né? Então, acho que tem que se construir em cada, né, com a questão do meio ambiente adequado, com preservar o meio ambiente, dar condições a se conviver nesse ambiente de forma sustentável e com muito lazer, né, muito aproveitamento. Também a questão dos fluxos, né, a questão viária, na questão que os transportes de uma forma mais otimizada possível, né, com fluxo, para as pessoas poderem transitar de uma forma... Vai ter que mudar muita coisa, né, no futuro. Sim. A gente sabe disso, a tecnologia, tudo. Então, já estamos com os carros voadores aí, daqui a pouco você já compra o seu, já abre uma janela maior no apartamento, já estaciona dentro já estaciona na sala o seu automóvel voador, né? Mas... A gente está brincando assim, mas é a realidade nossa aí. Em poucos anos aí, com certeza, muita coisa vai mudar. Está mudando rapidamente, é muito rápido. É tão rápido que você não consegue processar. Mas tem sido, né, através do CODESC, a gente participou da fundação do CODESC, que é o Conselho de Desenvolvimento, né, Sustentável de Cascavel. Então, onde, através das câmaras técnicas, cada setor tem
estudado, assim, grupos técnicos, né, de cada setor. Pensando no Cascavel, hoje já se pensa Cascavel 2050, né? Então, isso é um instrumento que a gente deve utilizar também, né, como gestor, dessas ideias, desses projetos, desses estudos, para você poder também contribuir como gestor, fazer a tua parte para que no futuro você possa ter atingir os pontos que nós queremos de Cascavel. Então, o Codesc é um instrumento, sem dúvida, importante para o gestor, né? Para cada gestor, porque ele não pensa no Cascavel de hoje, pensa justamente no Cascavel do futuro. Sim. Então, e é muito difícil pensar no futuro, 20 anos aí para frente, 30 anos, no ritmo que as coisas estão acontecendo, né? Como às vezes eu falo brincando assim, ainda eu quero pegar meu carrinho, chegar assim, vamos passar o final de semana na Lua lá. Então, assim, tudo é possível, né? Depende da tecnologia, né? Então são coisas que a gente tem que sonhar. E mais de 50 anos atrás a gente assistia os Jacksons, né? Hoje está começando. Demorou 50 anos, mas agora tem coisas que não vai demorar tanto tempo assim, vai ser mais rápido. Você falou de viagem para a Lua, eu falo assim para minha esposa, eu falo assim, amor, eu quero o dia que sair as viagens para a Lua, eu vou. E ela, não vai não. E eu falo, eu vou sim. E ela, não vai não, vai ser muito perigoso. E eu falo, não vou, eu vou sim. É engraçado. Não, mas assim, eu acho que nós estamos numa região nobre do país. Só falta uma duplicação da 277. É verdade. É uma isso vergonha, aí, né? tá Só isso. louco, O resto cara. tá fantástico. A gente foi pra Curitiba, o que a gente sofreu de carro, meu Deus. Não dá. Absurdo. Tá ficando cada vez pior, né? Tá cada cada vez vez movimento. Então isso é urgente, né? Impressionante. Mas desde que eu tô aqui há 42 anos, se falava na duplicação. Quer dizer, então, Sim. não sei se vai Teve demorar muito mais uns político quantos. que se elegeu nessa duplicação e ela nunca Tá aconteceu. Muita aconteceu, promessa aí, né? Doutor Jorge Luiz dos Santos, que prazer ter você aqui. Que prazer ouvir das suas histórias. Apesar de eu conhecer várias delas, mas ouvi Eu não de você. conhecia, E- achei bem válido. Prazer, uma honra poder te entrevistar aqui, viu? Saiba que eu gosto muito de você, gosto muito da sua família e tenho um apreço muito grande por tudo que você já fez. Eu que agradeço, Rogério, essa oportunidade, né? E essa amizade nossa aí também. Espero ter contribuído, né? Assim, pelo menos colocar alguns pontos, até como foi dito no início, né? De repente para estimular outras pessoas que possam também fazer. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? É isso aí. É a história do beija-flor, né? É a gotinha de água no bico que vai tentar apagar o incêndio na floresta. Ele fez a parte dele. Tem que fazer. Se cada um fizer, vai fazer a diferença. É isso aí. Sim. Concordo com você. Pra finalizar, doutor, vou pedir pro senhor olhar aquela câmera lá. E quem quiser conhecer o doutor Jorge, como é que faz? Olha, eu não sou muito... Agora eu vou ter que mudar as redes sociais, né? Então, tem o Instagram, mas a gente não... Estamos ativando a partir de hoje. Com certeza a gente tem que ativar, né? Então tem o Instagram, que é o único meio que eu utilizo, assim, para de vez em quando. A gente vai colocar embaixo aqui, acho que é Doutor _ Jorge dos Santos, alguma coisa assim. Eu não lembro. Eu pesquisei antes aqui pra Não, poder falar. eu você vai perguntar, ó, eu não sei senha, não sei nada, eu não guardo essas, não sei nada. Cada vez que eu tenho que mexer em alguma coisa, eu tenho que fazer nova senha, porque eu não guardo, não bagunço tudo, não tem jeito. Mas vou me organizar. Eu pegar minha filha lá, que ela é expert aí, pra Heloísa, pra dar uma força aí. A Elo é mesmo. Show de bola. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado mesmo. Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual é a sua. Então vem participar com a gente.